Vocês de um livro que eu abandonei. Mozão. Vai, Brasil. Bom dia, gente! Boa segunda-feira. Tá começando mais um vloguinho pra vocês. E vocês vão me acompanhar, eu acho, durante toda essa semana. A verdade é que é assim, essa semana vai ser meio correria. Eu tenho algumas coisas de trabalho pra adiantar, que eu preciso adiantar, mas eu venho conversar melhor um pouquinho com vocês. Vou sentar pra gravar um vídeo agora. Eu queria gravar já outros 2 vídeos, mas eu resolvi gravar só esse hoje, aí os outros 2 eu vou gravar amanhã. Na semana passada eu já adiantei algumas coisas de conteúdos, então eu já deixei algumas coisas gravadas. Aí essa semana eu vou terminar de gravar, porque como eu falei, eu tô meio na correria. E aí eu resolvi que eu vou gravar só o vídeo que eu vou postar na quarta-feira agora, porque daí eu já talvez comece a editar hoje ou amanhã, enfim, não sei ainda. E aí depois eu venho aqui pra gente conversar um pouquinho melhor do porquê que eu falei que eu tô nessa correria. Depois eu quero falar sobre livros com vocês também. Então, é isso, eu vou sentar pra gravar. Hoje tem jogo do Brasil e do Japão e eu tô assim, meio apreensiva. Então, eu vou tentar distrair a minha cabeça com as coisas de trabalho aqui, os conteúdos que eu tenho que gravar e tal, pra ver se na hora do jogo eu já tô um pouco mais tranquila, né? Ou não também, não sei. Mas eu vou sentar pra gravar um vídeo. Não vai dar pra mostrar pra vocês, porque como vocês sabem, eu uso o celular. E eu acho que eu tô meio agitada, né? É porque eu precisei levantar já no pique pra poder fazer as coisas, porque senão eu não ia conseguir fazer. Então eu vou sentar pra gravar um vídeo, depois a gente vem conversar. E já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixarem um like no vídeo, ativar o sininho pra receber todas as notificações, caso vocês gostem dos vídeos, de vlogs, enfim. É uma coisa que eu quase não peço, né? Ou eu peço no final, ou eu esqueço. Mas é muito importante pra mim, então vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. E vou gravar meu vídeo. Já tô na minha skin torcedora com o Mozão. Vai, Brasil. E vamos ver, né, gente? Pelo amor de Deus. A nossa estrela aí, ó. Nossa estrela aí, ó. Passos, pede calmo, Gabriel Magalhães. O Bruno Guimarães acelera um pouquinho mais. Vem o Lucas Paquetá. Beto, Luan, Vinícius pressionado. Milton sobe também. Posse de bola do Japão. 0 para o Brasil. Um contra-ataque, contra-ataque. O Brasil recuperou a bola. Foi tentar sair em velocidade. Tô crendo nisso, não. Retomou. E aí o Sano. Galera, troquei a camisa aqui, ó, pra dar sorte. Deu sorte, hein? Deu sorte, empatamos, empatamos. Aqui, ó, ó. Aqui, ó. Ituano aqui, ó, galera. Coitado. Ituano e Corinthians. Olha o olho do coitado, que tá cotovelada que levou. Gente, a gente tá aqui se recuperando. Eu tô tremendo até agora. Mas veio aí, veio aí. Como é que volta a trabalhar agora? Não sei, que eu não sei como que eu vou voltar a fazer as coisas aqui em casa. Piorou, tem que voltar a trabalhar. Como é que volta a viver? Espera até domingo agora, pelo amor de Deus. Mas, né? Mais uma foi. Vai, Brasil. Ai, gente, eu voltei pra camisa azul, porque no caso agora o Brasil joga no domingo. E aí eu não sei se eu vou ter lavado roupa até lá, então deixei a camisa amarela, que eu coloquei na minha cabeça que ela dá sorte. E agora eu tô aqui no quintal porque eu preciso terminar de estender as roupas que eu lavei. Eu lavei um monte de roupa. E não deu tempo de estender ainda. E assim, eu tô com a casa de ponta cabeça. Eu tenho umas coisas de trabalho ainda que eu preciso fazer. Eu comecei recentemente uma nova leitura crítica e eu precisava dar andamento nisso, mas eu não sei como é que vai ficar meu dia hoje, porque já são quase 5 horas da tarde. E eu vou estender as roupas, que é prioridade, eu vou dar uma geral na casa. Não sei mais o que é que eu vou fazer, então vamos aí me acompanhar. E eu tô assim, completamente iludida por conta dessa vitória em cima do Japão. Ai, o brasileiro sofre, né? Ai, mas ó, tô com roupa aqui, tem mais um monte de roupa lá na máquina, então eu vou estender aqui. Gente, enquanto eu vou dobrar umas roupas aqui, eu já vou falar com vocês que eu... Nossa, ignorem minha cara de morta, tá? Eu tô realmente bem cansada já. Mas enfim, deixa eu explicar um pouquinho pra vocês, né? Até porque alguma coisinha vai mudar na dinâmica aqui do canal esse mês, então deixa eu já explicar pra vocês do porquê eu falei que eu tô correndo com alguns conteúdos e tal. Seguinte,
Sexta-feira agora, o meu enteado vai vir passar uns dias aqui com a gente. E então eu já tô deixando algumas coisas de conteúdo prontas. Pra quem me acompanha já há mais tempo, sabe que o Vitor tem um filho, só que ele não mora aqui no estado, ele mora em outro estado. E aí, ele vai passar uma parte das férias dele aqui em casa, então a gente vai buscar ele na sexta-feira. E aí, que no ano passado ele veio, mas ele veio mais no começo do ano. E eu, aliás, não consegui me organizar muito bem com o trabalho, que foi meio de última hora, assim. Quer dizer, não exatamente de última hora, mas eu não tive tanto tempo pra me organizar, assim, com relação ao trabalho. E o Vitor também não conseguiu férias, então... E agora, como eu sei, né, a gente sabe que ele ia vir, a gente teve mais tempo pra se organizar dessa vez, eu consegui organizar algumas coisas de conteúdo. Então eu já deixei algumas coisas gravadas, depois é só partir para edição, então vai ficar mais fácil. E aí eu consigo dar mais atenção para ele estando aqui, que o Vitor de novo não vai estar de férias, então fica mais fácil dessa forma. E aí por que eu falei que a dinâmica vai mudar? Porque assim, gente, vocês não vão ficar sem conteúdo, tá? Só se der alguma coisa, algum imprevisto, alguma merda muito grande, tá? Porque eu já deixei coisa gravada e essa semana eu vou gravar mais algumas coisas, então não é pra ter nenhum tipo de problema, mas se vocês ficarem sem algum conteúdo é por conta disso, tá? Porque houve algum imprevisto. Mas como eu falei, então já tô deixando as coisas prontas. E por que eu falei que vai ter uma mudançazinha na dinâmica? Porque vão ter menos vlogs esses dias, tá? Então ele chega na sexta-feira, a gente vai buscar ele no aeroporto, e aí... depois que ele passar os dias aqui e tal e voltar, eu também vou tirar uns dias de férias pra mim. Então eu já vou aproveitar pra continuar deixando coisas prontas já, nesses dias que ele vai estar aqui, só que daí eu consigo diminuir um pouco o tempo de trabalho, né? Então eu consigo fazer outras coisas que também são importantes, então eu preciso voltar a mexer no meu livro, eu preciso continuar com as leituras críticas, então... eu consigo dedicar mais tempo a isso, menos tempo na criação de conteúdo, porque eu já vou estar com algumas coisas adiantadas, e depois eu posso tirar uns dias de férias também pra mim, porque além de querer e precisar descansar, eu também vou aproveitar pra organizar algumas coisas que eu preciso organizar. Então vai ser bom, e aí eu já vou estar com coisa adiantada, então... não vou deixar vocês sem conteúdos. Agora eu tô aqui secando a Argentina, tô bem feliz que o Paraguai meteu um gol. Não vou comemorar ainda, porque, né, não dá pra comemorar ainda. Tá muito cedo, acabou de começar o segundo tempo. Mas é aquilo, né? Se tem alemão chorando, eu tô sorrindo, então é isso. Agora eu vou terminar de dobrar as roupas aqui. Agora, eu tô fazendo um pãozinho com carne moída na air fryer pra poder jantar. E eu até ia fazer algumas coisas de trabalho, mas eu tô muito cansada. Então eu vou aproveitar pra dar uma descansada. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu só paro quando eu tô morrendo, sabe? Quando eu não tô aguentando mais. E eu já tô bem cansada, então já é hora de eu parar. O que ficar de trabalho eu vou fazer amanhã. E agora eu vou dar uma descansada. Mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês que chegou hoje mais cedo. Gente, olha só que coisa mais linda. Vocês têm noção que isso aqui é uma vela? Olha os detalhes aqui. Eu vou abrir melhor pra poder mostrar pra vocês, mas... olha que coisa mais fofa. Eu tô curiosa e ao mesmo tempo com dó de acender. Quero muito experimentar. Eu sei que as velas deles são lindas, maravilhosas. Eu tô muito curiosa pra experimentar essa daqui. Oi? Então, será que a gente pode fingir que eu não sumi nesses últimos 3 dias? E aparecer aqui como se fosse um dia seguinte ou coisa do tipo?
Ai, gente, olha. Ó, eu não esqueci que eu tava gravando o vlog pra vocês. O que acontece foi que nos últimos 3 dias, os meus dias foram resumidos em gravar vídeo, editar vídeo e fazer leitura crítica. Então eu fiquei enfiada nesse escritório o tempo inteiro. E assim, eu não consigo trazer pra vocês bastidor das minhas gravações, porque eu gravo tudo com o celular, então não consigo. E aí que, como eu não tava fazendo nada de interessante e nem lendo direito, eu resolvi simplesmente deixar quieto e voltar aqui pra quando eu fosse conseguir falar com vocês e pra quando eu tivesse algo interessante pra mostrar, que vai ser hoje, sexta-feira. Então, como eu falei pra vocês, hoje a gente vai buscar meu enteado, então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Talvez eu encerre até esse vlog hoje, mas eu também não me esqueci que eu fiquei de atualizar vocês sobre as minhas leituras. Eu estou sem a minha colinha aqui, então eu espero não esquecer de nada pra falar pra vocês, mas eu acho que eu tô com tudo bem fresco aqui na minha memória, principalmente os livros que eu li recentemente, então eu acho que dá pra falar com vocês tranquilo. Gente, no meu Instagram eu falo com mais frequência das minhas leituras, até porque todo mês eu faço lidos do mês. Inclusive postei ontem o lidos de junho, então vou falar sobre eles aqui brevemente, vou dar só uma pincelada e depois falar de outros livros também. Eu lembro então que o último vlog de leitura que eu trouxe aqui pra vocês foi o do livro da Luísa, e aí eu mencionei outros livros também que eu estava lendo. Um deles era Anjos e Demônios, do Dan Brown, que eu finalizei tem umas 2 semanas mais ou menos. E assim, eu amei a leitura e eu imaginei realmente que eu fosse gostar muito. Eu tinha, né, aliás, muita memória do filme, inclusive eu assisti ao filme enquanto eu ainda estava na metade da leitura, porque eu fui percebendo muitas diferenças e realmente tem muita coisa diferente. Tipo, não é um detalhezinho ou outro, não, é coisa que influencia, mesmo que impacta, né, o enredo. E aí eu fiquei muito, tipo, caramba. A leitura teve alguns altos e baixos, alguns momentos eu não ficava tão entretida assim, eu só queria, tipo, ler pra passar logo as partes importantes, mas alguns momentos eu ficava bem vidrada, assim, então foi uma experiência maravilhosa, e eu quero dar sequência, assim, nos outros livros do autor, né, da série do Robert Landon, mas eu vou ler mais despretensiosamente, assim, então eu não vou colocar uma meta pra terminar, porque são livros longos, são livros densos, então eu imagino que vai funcionar melhor dessa forma pra mim. Até porque eu comecei a ler esse livro aqui em novembro do ano passado, aí eu fiquei vários meses sem ler, voltei a ler e levei mais um mês aí, porque quando eu pausei a leitura, eu tava em 15%, talvez, nem isso, não me lembro agora. Então ainda teve, tipo, muita coisa pra ler, né? Mas de um modo geral, eu amei. Aí, o outro livro que eu finalizei, na verdade, não é um livro, um romance, e sim um conto, que é o... Eu vou ler porque no vídeo do Instagram eu falei errado, porque, pelo amor de Deus, essa palavra é difícil, eu tenho dificuldade. Então, é Cálculos de Amor e Outras Improbabilidades Estatísticas, da Fernanda Campos. É um conto do universo dela de Ponte Belo, então é um conto do universo em que os seus livros se passam. E aqui a gente acompanha um pouquinho da história do Rafael. O Rafael a gente já conhece de outros livros, inclusive de um livro que é focado nele, mas aqui a gente tem um conto para contar um pouquinho mais e aprofundar algumas questões, como relações familiares, como uma batalha que ele tá enfrentando ali com a mãe dele num momento muito difícil. O Rafael passou muito tempo da sua infância em hospital, porque ele nasceu com um problema no coração, então foi toda uma batalha ali. Isso influenciou bastante a dinâmica familiar dele. Ele não se dá com o pai dele, mas a gente vai ver as amizades que ele tem com os outros personagens de Ponte Belo, né? Então, o Caio, o Pedro, a Lua. E, eventualmente, vamos ver como ele conheceu a Juliana, que é o seu par romântico. E ele e a Ju são os meus personagens favoritos. Eles são o meu casal favorito até hoje, dos livros da Fernanda. Então, foi muito gostoso mergulhar aqui nesse universo. Eu tenho um plano para tentar ler todos os livros ainda da Fernanda que eu não li até o final desse ano. Vou conseguir? Não sei, porque eu achei que era menos, que eu não tinha lido, mas na verdade é uma quantia ali ok, então eu não sei se eu vou conseguir ler tudo, mas eu tenho esse plano. Se eu não conseguir, aí fica pro ano que vem. Inclusive, ela já tá para lançar outra história nova e eu já tô tipo, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Mas vai dar tudo certo. Dei uma pausa, mas ainda tô aqui com o Como Se Encontrar na Escrita, da Ana Holanda. É um livro que eu tinha comentado com vocês que é um livro para estudo. Eu tô mais ou menos na metade dele, mas eu acabei dando um tempinho recentemente
porque como faz parte de estudo, então eu vou lendo com mais calma, eu vou anotando algumas coisas. E assim, eu tô num momento da minha vida em que eu precisei soltar alguns pratinhos, então o estudo ele ficou ali um pouquinho de lado, mas eu já tô ajeitando também pra poder voltar, porque é muito importante pra mim continuar nos estudos de escrita criativa, então ainda mais agora que eu já tô fazendo algumas leituras críticas, então ficar, né, atualizado com isso é muito importante pra mim. Gente, eu tô vendo a minha cadeira aqui que tá péssima, né? Mas calma. Calma que os dias da cadeira assim, eles estão contados, tá? Eu garanto pra vocês. Bom, e leituras atuais? Eu falei que eu ia fazer uma breve atualização, eu já tô com quase 10 minutos. Ai, gente, por que eu sou assim? Mas vamos lá. Eu tô fazendo duas leituras, então, que um é o Melhores de Preto, da Cassandra Clare, que são os contos do universo dos Caçadores de Sombra. Eu estou lendo bem devagar, mais ou menos aí umas 10, 15 páginas por dia, porque ele não é exatamente o meu foco no momento, mas tá sendo muito gostoso, né? Como sempre é muito gostoso revisitar o universo dos Caçadores de Sombra. E eu tô terminando o segundo conto ainda do livro, então eles são 10 contos, se eu não me engano. 10 contos mais uma prévia do próximo lançamento dela, né, que é O Último Rei das Fadas. Eu até pensei em não fazer a leitura desse livro agora e deixar pra depois, mas como ela vai lançar em novembro, se eu não me engano, o outro livro dela, então eu já queria estar com as leituras em dia. Então eu tô fazendo a leitura aqui e eu tô gostando bastante. E a minha outra leitura é que eu finalmente comecei, a minha releitura, na verdade, de A Esperança de Jogos Vorazes, que, gente, era pra ter saído o vídeo já desse livro aqui, agora no final de junho. Mas como é que eu ia fazer o vídeo se eu não tinha relido, não é mesmo? É claro, eu lembro bastante da história, eu tenho a bagagem do filme, mas não é a mesma coisa, né? A minha proposta era fazer a releitura, e eu comecei ontem à noite, então eu li só o primeiro capítulo, que tem aí 20 e poucas páginas, 22 páginas. Voltando pra aquele universo, né? Pra esse universo, aliás, que eu tanto amo, como sempre, é uma maravilha. Então, eu vou fazer a releitura agora esse mês de julho, e eu quero ver se eu trago o vídeo já no final de julho ou em agosto. E aí, para continuar a nossa série de vídeos, né, vamos ter vídeos em agosto, setembro e outubro ou novembro, não lembro, preciso ver no meu cronograma. Mas eu ainda vou reler depois A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes e Amanhecer na Colheita para conversar sobre o filme, né? Agora, eu quero falar para vocês de um livro que eu abandonei. Quando eu fiz aquele vlog, lendo acho que uma semana comigo, né, e que eu mostrei para vocês o livro e a quantidade de páginas que eu tava lendo, eu falei não só de Estava Escrito na Canção, que era a minha prioridade de leitura daquele momento, mas eu tinha começado a ler o 98,8% de compatibilidade. Eu tinha gostado da premissa, é uma sociedade distópica, a gente tá no futuro, então, em que a sociedade, as pessoas que vivem nessa sociedade, elas não exatamente fazem parte de um experimento, mas existe ali algumas questões que são levadas em consideração e que é sugerido, né, sugerido a elas ficarem com as pessoas que elas têm uma compatibilidade maior. E aí a gente tem a nossa mocinha aqui, que é a Elliot, ela tem um namorado, só que eles fazem o teste de compatibilidade acho que umas 3 vezes, e todas as vezes que eles fazem, a compatibilidade deles vai diminuindo. Até que nesse teste é descoberto que ela tem 98,8% de compatibilidade com o irmão mais velho dele, do namorado dela, que eu esqueci o nome do namorado dela, mas o carinha, né, o mocinho é o Isaac. E aí, então, que eles vão ser obrigados a ficar juntos, porque a sociedade, né, sugere que eles fiquem juntos. E até aí, beleza, eu gostei muito da premissa. Mas, gente, eu achei esses personagens tão chatos, a Elliot tão chata, o Isaac tão chato, a dinâmica, os diálogos, eu não gostei dos diálogos. Eu tive a impressão de que eu tava lendo, quem escreve vai me entender bem. Sabe quando você pega ali uma história e você começa a escrever e você deixa pra se aprofundar em algumas coisas numa próxima versão e você deixa algumas coisas muito cruas ali? Eu tava tendo essa sensação, então assim, não tava me pegando. Eu li 20% do livro, achei a Elliot muito infantil. Eu entendo a questão, eu entendo todos os conflitos ali, e eu acho que esse livro ele podia... Talvez ele até venha a ser muito mais interessante daqui pra frente, mas não tava dando pra mim, eu abandonei sem dó, e eu... Aliás, assim, eu falei que eu abandonei sem dó, mas na verdade eu fiquei triste, porque eu amo distopias. Só que não tava funcionando pra mim, então assim, o que eu vou fazer, não é mesmo? Aí eu fiquei pensando, eu vou ler mais um pouco pra insistir, mas aí eu já não tava gostando, então, sabe? Não, então achei melhor simplesmente
desisti mesmo. Agora eu vou comer alguma coisa, porque eu estou com fome. Aí eu vou dar um jeito nas minhas unhas, preciso fazer elas aqui. Nem que seja só passar uma base de novo, porque eu tirei a base ontem. E aí eu vou fazer então, já deixei a casa em ordem pra poder sair daqui a pouco e buscar o meu enteado.